Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, por essa noite maravilhosa na presença do Senhor. Como bem disse o nosso irmão Jair, escolhemos o melhor lugar para estar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8. 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Obrigado. 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu o que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem. Pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Amém? Feche os olhos por um instante, incline a cabeça. Pede para Deus falar com você nessa noite. Pede para Deus ter misericórdia da minha vida e usá-la. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nessa noite que nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, e como bem disse aqui no começo do culto, nós escolhemos o melhor lugar para estar, Senhor. Porque é na Tua casa, Senhor querido e Senhor amado, que nós sentimos a melhor presença que um ser humano possa sentir, que é a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Ah, Deus maravilhoso e santo de Israel, tenha liberdade através da minha vida nesse momento, Senhor. Oh, Pai, nós já te adoramos, Senhor querido, com cânticos e louvores. Te adoramos, Pai, com as ofertas, com a oportunidade que tivemos de ofertar, devolver o dízimo. E agora, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, é o que nos mantém de pé, é a nossa coluna. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor, é ela que nos norteia, Deus. Então, Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, porque nós precisamos Te ouvir, Pai. Nós precisamos Te ouvir, Senhor, como filhos carentes, precisam ouvir uma palavra amorosa de um Pai, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tenha liberdade, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amados, esse texto aqui é um texto de divisor de água para o povo de Israel.
É um momento em que o povo de Israel, descontente com a vida que estava levando, liderada pelo Samuel, eles, descontente, procura Samuel e pede para que Samuel constitui um rei sobre eles, constitui uma pessoa para liderá-los, porque Samuel, já em idade avançada, colocou os filhos para serem juízes, e os filhos se perverteram, se corromperam. E Samuel, então, ouvindo aquelas palavras, e a Bíblia diz que são todos os anciãos de Israel, não foram alguns, todos os anciãos eram as pessoas mais experientes, estavam ali representando o povo de Israel, representando toda a nação, e eles ali chegam pedindo para Samuel rei. Samuel, quando ouve esta palavra, esse pedido do povo, Samuel, ele se chateia, ele se entristece, ele fica angustiado, porque não caiu bem no coração de Samuel esse pedido. Samuel, então, vai orar a Deus, vai procurar orientação de Deus, para ver como que ele iria desvendar esse pedido do povo de Israel, dos anciãos. E na oração que ele faz a Deus, Deus diz para ele fazer tudo que o povo estava pedindo. Pediu para que ele ouvisse a voz do povo, porque o povo não estava rejeitando a Samuel, mas estava rejeitando a ele. E Deus ainda diz nos versículos que nós lemos no final, que isso acontecia desde quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Trocaram por outros deuses, se perverteram no meio do caminho. Então era para Samuel ficar tranquilo, tranquilizar o coração dele, porque o problema para o povo de Israel, na cabeça do povo de Israel, era Deus. Só que Deus pede para Samuel ir até o povo e declarar ao povo quais eram o costume de um rei que viesse reinar o povo de Israel. E então Samuel começa a declarar ao povo de Israel o que iria acontecer com ele, sendo reinado por um rei, como as outras nações eram. Filhos e filhas seriam colocados à frente de carros, para puxar carros, para trabalhar para o rei. Os servos iriam trabalhar para o rei. A melhor da plantação, a melhor colheita seria dada para o rei. Tudo que seria de melhor, os jumentos, as ovelhas, o rebanho, tudo que fosse de melhor seria levado para o rei. Ou melhor, eles dizimariam de tudo que era melhor para o rei. Eles viveriam, na verdade, como escravos, sobre as ordens do rei. Só que o povo, ainda assim, ouvindo Samuel falar o que Deus tinha mandado ele falar, Samuel não estava falando o que estava na cabeça dele, o que estava no coração dele, mas era o que Deus estava mandando ele falar. E ainda assim o povo insiste e diz: não, nós queremos um rei para reinar sobre nós, porque nós queremos ser iguais às outras nações. Amados, quando a gente ouve uma rejeição dessa, de um povo que era reinado direto por Deus, o que era chamado de teocracia, Deus, cracia, governo de Deus, eles eram governados diretamente do Senhor. Deus apenas usava alguns homens, que no caso, nesse contexto, era Samuel, para falar ao povo, julgar o povo, aquilo que Deus tinha para falar, aquilo que Deus tinha para julgar. E eles então rejeitam o governo de Deus para viver a uma monarquia, para viver sobre o reinado
de homens. E aí as consequências, obviamente, que não seria boa. Israel teve, juntamente com Judá, aproximadamente 39 reis. Desses 39 reis, apenas do lado de Judá, 8 foram reis que fizeram a vontade de Deus, não foram perfeitos, mas fizeram alguma coisa que agradou a Deus. Os demais foram todos perversos e corruptos. Levaram o povo de Israel a situações degradantes, afastando o povo de Israel daquilo que é mais saudável para quem tem um relacionamento com Deus, que é a espiritualidade. Tirou de Israel a adoração a Deus e implantou a idolatria, implantou outros deuses, implantou Baals para que o povo viesse adorar. Enfim, o povo veio a uma decadência total em relação à espiritualidade. O relacionamento do povo de Israel, depois que deixou o governo de Deus e passou ao governo humano, eles passaram a ser um povo totalmente disperso e ignorantes às coisas que eram de Deus. Eles queriam ser iguais às outras nações, quando a palavra de Deus diz que as outras nações é que deveriam ser igual a eles. No deserto mesmo, Deus já tinha falado com Moisés: olha, o povo vai entrar na terra prometida, as nações que estão lá têm que ser exterminadas, para que o povo de Israel, o meu povo, não venha se corromper e ser igual a eles, porque a vontade de Deus é que as outras nações fossem igual ao povo de Israel e não ao contrário. O povo de Israel, ele trocou o governo de Deus por alguns cativeiros. Eles trocaram o governo de Deus para viverem como escravos por outras nações que outrora eles queriam ser igual. Ou seja, a vida deles passaram a ser uma vida totalmente desprezível, a ponto de Israel, o povo de Israel sumir. Já não, até hoje ninguém sabe por onde anda o povo de Israel. Quando nós falamos Judá, é os remanescentes, os judeus que sobraram do povo de Deus. Mas a rejeição, amada, acerca de Deus, quando nós lemos acerca da rejeição, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra as personagens e personagens que foram rejeitados, que foram usados por Deus e foram rejeitados. Moisés, ele foi rejeitado no deserto. Josué, ele foi rejeitado. Os profetas foram rejeitados. O Novo Testamento é um livro da rejeição, onde Estevão foi rejeitado quando pregava acerca do Antigo Testamento para o povo. Paulo, ele foi rejeitado a ponto de dizer que tomou 4 quarentenas menos uma, foi apedrejado, todos eles, os apóstolos foram rejeitados, a palavra de Deus foi rejeitada. A Bíblia diz em João, capítulo de número 1, que para aqueles que Jesus veio, foi rejeitado, porque Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitou, mas aqueles que o aceitou, ganhou o título de filho de Deus. Nós somos rejeitados. Nós somos rejeitados como cristãos, nós somos rejeitados como um povo de Deus. Quem de nós aqui já não fomos rejeitados em qualquer área da vida, e principalmente por ser cristão? Só que quando nós falamos de rejeição, quando nós falamos de um povo de Israel que rejeita a Deus, ali na transição desse governo teocrático, governo de Deus para a monarquia, quando nós viemos no Novo Testamento, o próprio Deus, Jesus, ele recebeu a maior rejeição que alguém poderia receber. E amados, a rejeição, ela é algo que machuca muito. Quem aqui já foi rejeitado sabe o quanto dói ser rejeitado. Embora muitas das vezes a rejeição nos impulsiona a fazer algumas coisas que venham a melhorar na nossa vida, mas na maioria das vezes a rejeição, ela é um sinônimo de desprezo, e isso traz algum tipo de sofrimento para nós, para os seres humanos. E quando nós olhamos Jesus, amado, ele, uma das pessoas que foi mais rejeitada no Antigo Testamento, um ser, um Deus que era plenamente homem, plenamente Deus, mas naquilo que nós falamos acerca de homem, ele provavelmente sofreu um dos maiores sofrimentos sobre a rejeição. Ele foi rejeitado no Monte Sêmen, quando Judas o deu um beijo, traiu com um beijo.
Aquele momento eu acredito que foi até mesmo pior do que o momento da crucificação. Porque você vê um amigo chegar, te dar um beijo, saber que andou com você por volta de 3 anos e meio, e agora com um beijo, por causa de 30 moedas, por causa de valores terrenos, ele troca os princípios e valores morais dele para atrair aquele que veio para dar a salvação. E quando ele recebe aquele beijo, ele diz: por que fizesse isso? Por que me traíste? E chama ele de amigo. Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, rejeitado por todo mundo, rejeitado para aqueles que ele veio, quando ele está na cruz do Calvário, ao invés dele olhar para a multidão e rejeitar a multidão também, ele dá uma lição de moral, uma lição de vida para todos nós, porque quando ele olha para aqueles que estavam assistindo aquele cenário de tristeza, aquele cenário fatídico, ele diz para que Pai perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. E eu acredito, amado, que essa palavra de rejeição eu trago para nossas vidas no dia de hoje, porque embora nós somos rejeitados, embora nós somos diariamente rejeitados por alguma coisa, e em alguma área da nossa vida, nós também muitas das vezes rejeitamos. Às vezes nós olhamos aqui o texto que foi lido acerca da rejeição de Deus ali com Samuel, mas nós olhamos aquilo ali e eu sempre digo que o papel, porque a Bíblia ela é um papel, se você não lê ela na espiritualidade, você não lê ela com fé, você vai ver um livro frio, e quando você lê isso, lê como um texto qualquer, mas quando você olha ali aquele momento e você vê a rejeição do povo de Israel para com Deus e para com Samuel também, nós olhamos e desfolhamos a Bíblia como se nada tivesse acontecendo, mas às vezes nós praticamos as mesmas atitudes do povo de Israel. Nós muitas vezes rejeitamos a Deus por alguma coisa que é oferecido para a nossa vida. A maioria dos cristãos, a maioria dos crentes que já não estão mais na igreja, é porque um dia trocaram a teocracia, o governo de Deus sobre a vida dele, por governo de alguma coisa que a terra oferece para ele. Quando nós olhamos para as cadeiras vazias da igreja e de pessoas que um dia estiveram aqui no nosso meio e que hoje não estão mais no nosso meio, estão peregrinando por aí, pode ter certeza de uma coisa: houve-se uma troca, houve-se uma corrupção, indiretamente ou diretamente, voluntariamente ou involuntariamente, houve uma troca de governo. Trocou o governo de Deus pelo governo terreno, pelo governo de alguma coisa que foi oferecido para ele ou para ela. E aí as consequências são devastadoras, as consequências são terríveis, porque o povo de Israel, eles foram levados ao cativeiro, o povo de Israel foi levado à promiscuidade, o povo de Israel viu o templo do Senhor, aquilo que é mais sagrado, ser profanado por outros deuses, por outros reis que outrora eles queriam ser iguais, por outras nações. O povo de Israel viu tudo isso, mas amado, aquele nos dias de hoje que também troca o governo de Deus por algum governo que a terra oferece, por alguma coisa que é oferecido, pode ter certeza também que os cativeiros da vida vai levar ele, que as angústias da vida vai levar ele, ou melhor, tudo aquilo que ele tinha de melhor na presença de Deus, tudo aquilo que ele tinha de melhor quando estava na casa de Deus, hoje vive do pior lá fora, como aquele filho pródigo que um dia também ele resolveu sair da casa do pai, trocar o governo do pai pelo governo da vida, pelo governo das coisas da vida, pelo governo das ilusões, pelo governo da luxúria, pelo governo das conquistas. E aí ele sai peregrinando pelo mundo que ele criou para ele, até ele chegar numa situação degradante, até ele chegar numa situação terrível, até ele chegar numa situação onde aquilo que era de melhor na casa do pai, aquilo que era de melhor onde ele vivia na presença de Deus, agora virou bolotas de porco, virou chiqueiro, virou um mundo totalmente degradante. E o bom de tudo isso é que aqueles que ainda abandonam o governo de Deus
para viver o governo da terra, para viver o governo do mundo, quando ele decide voltar, quando ele ouve o Espírito de Deus na vida dele ainda, porque todo mundo que sai da igreja, amado, todo mundo que abandona o governo de Deus, todos que abandonam o governo de Deus e vai embora para viver o governo daquilo que foi oferecido para ele, ele tem saudade de voltar a ser governado por Deus. O Salmo de número 137, quando o povo de Israel estava ali preso na Babilônia, eles estavam à beira do rio e os soldados pediam para eles cantarem louvores, para eles cantar canções, e eles dizem: como poderemos cantar em terra estranha? A Bíblia diz que Daniel, quando a casa onde ele dormia tinha uma janela aberta diariamente, e ela era voltada para o templo de Judá, onde ele orava 3 vezes por dia. O que é isso? Saudade da casa de Deus. Só que muitos não ouvem o Espírito quando sai para ser governado pela terra, quando sai para ser governado pelas coisas do mundo, como se a vida resolvesse nas pequenas coisas desse mundo, como se as coisas do mundo fossem satisfazer a gente plenamente, quando isso não é verdade, porque a Bíblia diz em João que a terra passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse prevalece para sempre. Mateus, ele vai dizer que a terra passa e tudo passará, mas a única coisa que não passa é a palavra do Senhor. É a única coisa que não passa, amado, sobre a nossa vida, é a palavra do Senhor, porque tudo que está escrito, tudo que está na palavra de Deus, tudo que é profetizado, um dia vai acontecer. E nós vemos pessoas, amado, deixar o governo de Deus por justificativas. Não existe justificativa, mas você vê pessoas abandonar a casa de Deus, o governo de Deus, por justificativas muito mínimas. Aqui o povo de Deus estava dizendo o seguinte para Samuel: ó Samuel, os seus filhos se corromperam. Como que se os governos que viessem após os filhos de Samuel seriam homens perfeitos, seriam homens incorruptíveis, seriam homens que levariam eles levariam eles ao ápice da vitória, quando na verdade todos que passaram até Jesus foram homens corruptos, homens que se corromperam. O único que não se corrompeu, o único que não trocou o governo do Pai pelo governo da terra foi Jesus. Mas ele não teve, ele teve momentos de angústia, momentos de provações terríveis. Quando ele foi levado para o deserto, o próprio diabo ofereceu para eles algumas coisas que ele estava necessitando. Ofereceram para ele, em troca do governo de Deus, algumas coisas que satisfaria a vida dele naquele momento. 40 dias, 40 noites sem comer, 40 dias, 40 noites sem beber. O que ele tinha? Fome. Então o que é? Você quer trocar o governo de Deus, você quer trocar o governo do Pai por um pedaço de pão, é só você transformar essa pedra. Levou ele no pináculo e mostrou para ele: para que todo esse sofrimento, para que toda essa separação, para que toda esse tipo de jejum na tua vida, se você pode ter tudo sem precisar fazer isso. Troca de governo. Mas Jesus, em todas as situações, até nos momentos de maiores angústias da vida dele, ele chega a ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Veio o desejo da parte humana dele de abandonar, mas logo ele percebe que o governo do Pai é perfeito. O governo do Pai levaria não só ele, mas toda a salvação, toda a humanidade a uma salvação, toda a humanidade que aceitasse aquele cenário, que aceitasse aquele homem como Deus, seria salvo. Então ele diz: Pai, eu não troco o governo da terra pelo teu governo, então seja feita a sua vontade. Mas nós muitas das vezes, amado, por um copo de alguma coisa, por uma porção de alguma coisa, por algumas moedas, por alguns valores, muitos têm trocado o governo de Deus por essas coisas, se corrompido por pouquíssimas coisas. Não são mais os 2 filhos de Samuel que estão se corrompendo, não são mais eles que estão aqui, mas hoje existem outras coisas nos lugares dos filhos de Samuel,
que serve como justificativa para o povo deixar o governo de Deus. Eu quero dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amado, em nome de Jesus, eu quero dizer que o nosso governo, ele ainda é teocrático, o nosso governo, ele ainda é Deus, o nosso governo ainda é Jesus. Pode se levantar a terra, pode se levantar o inferno, mas o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja, as portas do inferno não se prevalecerá sobre aqueles que têm o governo meu sobre a vida dele. Amado, em nome de Jesus Cristo, não importa a situação, o cenário que nós estamos vivendo, o que importa é que o nosso governo se chama Jesus Cristo de Nazaré, e nós podemos não ser aquele para o qual ele veio, mas nós somos aqueles que o aceitou como único e suficiente Salvador. E o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu que vivo, ou seja, não sou mais eu que me governo, mas Cristo vive em mim. O meu governo agora vem do céu, o meu governo agora vem do alto, o meu governo vem daquele que é supremo, Criador dos céus e da terra. Irmãos, nós não temos que ter medo de nada, nós temos que se entregar e continuar sendo governado pelo nosso Deus. Sabe por quê? Porque, amado, não há governo terreno que foi preparar morada no céu para nós, não há governo terreno que disse que iria e demandaria um consolador. São coisas sobrenatural, e nós somos sobrenatural, sim, Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós entramos na casa de Deus, amado, o que nós sentimos, muitos gostariam de sentir e não conseguem sentir. Quando nós estamos na casa de Deus, nós sentimos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e dizendo para nós o seguinte: a hora que sair daqui, vai para casa tranquilo, sossegado, porque eu sou o teu governo. Nós não podemos fazer igual o salmista disse no Salmo de número 120, se eu não me engano, 106, versículo 20, que os homens trocaram a glória de Deus por jumentos que comem capim. Nós não faremos isso nunca, amado, porque nós somos governados por Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. E fica com essa palavra em nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos por um instante. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Oh Pai querido e Pai amado, o cenário é terrível, Senhor. O cenário não é favorável, Deus. O cenário, Pai querido e Pai amado, causa em nós algum tipo de sofrimento, de desesperança. Mas nós queremos sair daqui nessa noite renovado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos sair daqui nessa noite, Senhor querido, governado mais do que nunca pelo Senhor, Pai. Nós queremos andar nos Teus caminhos, porque sabemos que o Senhor é o único, como está escrito em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que o Senhor conhece, sabe os pensamentos do Senhor sobre as nossas vidas, que são pensamentos de bem e não de mal. Oh Deus querido e Senhor amado, continue guardando a Tua igreja, continue guardando as nossas vidas, continue guardando os nossos caminhos, porque nós vamos continuar caminhando, Pai, em direção à Nova Jerusalém, Senhor. Nós não queremos, Pai, a monarquia terrena, nós queremos o governo teocrático, nós queremos o governo que vem do céu, nós queremos o governo daquele que tem poder sobre a terra, sobre o céu, sobre o inferno. Nós queremos o governo, Pai, daquele que não faz acepção. Nós queremos, Pai, ser governado por aquele que não tem direita, não tem esquerda, mas o que tem é aquele que caminha olhando sempre para frente no alvo, que é Cristo, Senhor. Deus maravilhoso e santo de Israel, oh Pai, enche nosso coração, Pai, nessa noite com Teu Espírito, porque nós queremos sair daqui bradando, Pai, bradando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei, Pai. Nós não queremos entristecer coração de líder pedindo um novo rei, não. Nós queremos a Tua presença, Pai, nós queremos o Teu Espírito, nós queremos fazer aquilo que o Paulo nos ordenou, o apóstolo Paulo nos ordenou em
Ali, Senhor, em Colossenses, quando ele diz: olhai para as coisas do alto. Esse é o segredo do cristão, é olhar para as coisas do alto. O que está acontecendo na terra, se não for da vontade, é da permissão de Deus. O que está acontecendo na terra, se não for da vontade, é permissão de Deus. Então se assossegue, se tranquilize e continue caminhando na presença desse Deus vivo e poderoso, porque só Ele tem a verdade, só Ele tem o caminho, só Ele tem vida para nós. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue resplandecendo sobre a nossa vida, que as coisas terrenas não venham nos desanimar de buscar a Tua presença, que as coisas terrenas, Senhor, não venham a ser motivo, não venham a ser justificativa para nós deixar a Tua casa. Oh Deus, enche com Teu Espírito Santo cada um de nós nessa noite, e o que nós temos, Pai, é só gratidão a Ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus.